Bom dia, muito obrigado pelo convite que me foi dirigido. Senhor Vice-Presidente da Câmara, que nos acolhe, estimado Nuno Piteira, Senhora Diretora do Jornal, que traduzo e transmito também um agradecimento do Sr. Ministro da Economia, Pedro Reis, que era suposto ser ele que está, mas como sabem, hoje foi antecipado o Conselho de Ministros de quinta para quarta-feira, exatamente por força da visita do Presidente Macron, o que alterou os planos e, portanto, com prejuízo vosso, não está cá o Sr. Ministro, estou cá eu, mas que me dá também, de facto, bastante gosto, não só poder participar, mas também até podermos falar um bocadinho sobre aquilo que são os desafios que se colocam hoje em Portugal e, neste caso, ao turismo em concreto. Sobretudo no momento que vivemos, que somos desafiados, como dizia o Sr. Vice-Presidente da Câmara e bem, ser líder não é, de facto, ser mais forte. Ser líder é tornar os outros mais fortes. Essa é que é a verdadeira concepção de liderança que nós precisamos. E o turismo é hoje um setor muito forte em Portugal, que me apraz registar e não só. Fechámos recentemente, aliás, o Jornal de Negócios fez essa peça, os números de 2024. E Portugal traduz, de facto, um crescimento assinalável, eu diria quase que inigualável face àquilo que é a história recente do turismo, porque o turismo começa praticamente na década de 60, mas dizia-vos que atinge, de facto, números extraordinários no exercício de 2024. Mais de 31 milhões de hóspedes, mais de 80,1 milhões de dormidas, mais de 27,6 mil milhões de euros de receitas, o que traduz bem a importância que esta indústria tem hoje para o nosso país e que para alguns representa na ordem entre os 16% e os 19% do nosso produto interno. Se compararmos com aquilo que é o número das exportações, 2023 Portugal passa aos 126 mil milhões de euros de exportações, o que corresponde praticamente a 47%, 48% do nosso produto. Indústria automóvel, 9%. Máquinas, aparelhos e equipamentos, 9,8%. E o turismo, 14,4%. E estes números, para entrar no tema da disrupção da governança, traduz aquilo que ainda hoje está em vigor, a Estratégia 2027, que foi construída praticamente entre os anos de 2015, 2016 e 2020 para ser lançada, e a partir daí já foi com o Ministro Caldeira Cabral na Economia e depois com o Ministro Pedro Cisa Vieira que ela foi lançada. A Estratégia 2027 calculava que nós em 2027 atingíssemos estes valores, os 27 bi de receitas que atingimos em 2024. E por isso, se outro motivo faltasse para justificar, não o tema da conferência, chamada Diana, destes tempos de disrupção da governação, se outros dados académicos faltassem para justificarmos estes valores, a verdade é que o mundo andou mais depressa 3 anos. Os dados da previsão que tínhamos, fruto da estratégia construída por Portugal, pelo governo português, pelo Turismo de Portugal, para 2024, nós atingimos. Para 2027, perdão, nós atingimos em 2024. O que significa que, mesmo com as previsões exatas e objetivas alavancadas em data, mesmo com os dados da Organização Mundial do Turismo, mesmo com os dados da conta satélite do turismo e todas as previsões que tínhamos para 2027, nós atingimos em 2024. É por isso o desafio maior, não só desta imprevisibilidade previsível, mas como atuarmos hoje face à evidência desta evolução cada vez mais global daquilo que é hoje a transversalidade e as conexões que o turismo tem. Temos uma Índia que desaloja a China em termos de população e altera o geocentro daquilo que é a atividade económica. Temos cada vez mais uma fervorosa tendência para a utilização da inteligência artificial e a mesma inteligência artificial que já não está apenas nos desafios que se colocam através dos chats e outras aplicações, mas mesmo nos modelos de negócio que estão a gerar hoje em matéria da atividade turística. Temos um reforço da comunicação, sobretudo dos grandes grupos económicos e, em particular, dos grupos económicos associados ao luxo, como a Âmbar e outros, que fazem com que a comunicação deixe de ser a comunicação convencional e passe a ser cada vez mais comunicação
emocional. Temos a utilização de outras ferramentas, o caso dos TikTok e não só, que nos obrigam hoje a repensar a estratégia daquilo que é o posicionamento e, eu diria mesmo, as lideranças. Talvez o mundo hoje contraste cada vez mais com alguns dos nossos clássicos. O Virgílio Ferreira dizia que os portugueses, perante uma dificuldade, normalmente esperam ou por um milagre ou por uma anedota que desconstrua. O pior, dizia ele, é que o milagre nunca vem. E a anedota mais não faz do que dar-nos a razão para deixarmos tudo na mesma. Portanto, o que significa que esta contrariedade desta evolução que temos hoje em função da realidade obriga, de facto, a que nós, e sobretudo em Portugal, e em matéria daquilo que é hoje as minhas competências associadas ao turismo, tenhamos colocado o foco em 3 drivers. Primeiro driver, de facto, crescer com a tecnologia. Crescer com a tecnologia significa tirarmos partido das vantagens competitivas de uma inteligência cada vez mais artificial, à qual se pressupõe e obriga mais inteligência emocional. Mesma ideia hoje de utilizarmos tecido humano nos computadores e não sabermos os limites para os quais todos estamos a trabalhar, obriga, de facto, a um crescimento e uma maturidade maior naquilo que tem que ser também o processo de regulação e o processo de regulação sobre aquilo que é o limite da aplicação da inteligência artificial. Mas este crescimento é também uma forma de democratizarmos aquilo que é hoje a atividade, nomeadamente do turismo. Porque nos permite chegar a sítios mais recônditos, porque nos permite olhar para o território com as suas diversidades, com as suas versatilidades, mas simultaneamente também com as suas componentes de crescimento, e porque também nos permite, através de ganhar alguma equidade naquilo que são o conjunto dos desafios e das oportunidades que estão criadas para um país que queremos que seja inteiro. Segundo driver, crescermos com equilíbrio. Crescer com equilíbrio significa crescermos com coesão. E termos a noção exata de que os diferentes graus de maturidade dos territórios, das marcas e da operação implicam que, por um lado, reforcemos a curva da qualificação da experiência e da estruturação de produto, no caso concreto da atividade turística. Não sei se tem noção que Portugal tem hoje 22 produtos turísticos com que se posiciona naquilo que é a sua capacidade máxima de se internacionalizar. Em 2006, com o Plano Estratégico Nacional para o Turismo, tínhamos 10. Em 2013, com a primeira revisão do PENT, passámos a 13. E com a Estratégia 2027, hoje temos 22 produtos turísticos que nos posicionamos em 25 mercados, onde está, de facto, a marca Portugal. Este crescer com coesão, este crescer com equilíbrio, significa um novo olhar, como dizia bem o Sr. Vice-Presidente da Câmara, para os territórios e, sobretudo, para aquilo que são a necessidade que as lideranças hoje vão ter que ter para poderem contribuir, seja na política pública nacional, seja no domínio da política pública, hoje nas organizações regionais, vulgo comissões de coordenação ou associações de municípios, como são as comunidades intermunicipais. Seja no domínio local, hoje a percepção de que temos ainda um país assimétrico e, em muitos casos, numa discussão, do meu ponto de vista, que começa a ficar estéril entre aquilo que é litoral e interior, num país que tem 95 mil quilómetros quadrados. E, sobretudo, numa carga negativa que continuamos a colocar num adjetivo que todos os dias usamos do interior e da baixa densidade, que normalmente está associado a menos valor, também compete às lideranças alterar esse estado de coisas a que normalmente nós estamos embarcados a dizer. Este crescer com equilíbrio é, por isso, uma visão sobre o domínio da política pública nacional e regional, mas é simultaneamente uma inversão daquilo que é a leitura que fazemos das potencialidades dos territórios que, por exemplo, sentimos todos hoje que o mercado tem vindo a alterar. Eu tenho a experiência, na primeira pessoa, de encontrar no Alqueva, em alguns produtos turísticos, mercados como primeiro americano, segundo alemão, terceiro mercado português. Eu tenho a experiência de, em alguns produtos no coração do país, nomeadamente em Marialva, primeiro mercado americano,
depois o mercado espanhol, depois o mercado português. O que significa que há uma alteração profunda também, não só nos ciclos e nos percursos daquilo que é a procura e, sobretudo, os mercados emergentes, como, simultaneamente, aquilo que nós hoje oferecemos enquanto país responde, de facto, a essa nova ambição de termos um olhar diferente sobre aquilo que foi e é o nosso território. E, em terceiro lugar, o terceiro driver é crescer em valor. Sim, precisamos de crescer em valor. Portugal é, de facto, um país extraordinário, cuja diversidade de produto hoje é significativamente assinalável no conjunto daquilo que são os nossos países, sobretudo os países consumidores, mas esse assinalável crescimento nesses países implica que nós também possamos crescer no valor final, seja ao nível dos produtores, seja ao nível da operação e da comercialização, seja ao nível daquilo que é, no fundo, o resultado final daquele que é a capacidade que temos de gerar riqueza hoje. E por isso, estes desafios que se colocam do ponto de vista daquilo que é a macro, eu diria, hoje, reinterpretação de uma estratégia 2027 que teremos e vamos lançar muito brevemente com a estratégia 35, é ela, no fundo, reforçar estes 3+1 drivers, que é, no fundo, o crescer em valor, o crescer com equilíbrio, naturalmente aproveitar e crescermos com a tecnologia e aumentar a nossa capacidade de internacionalização, sobretudo para mercados hoje que estão muito dependentes, e sim, como dizia o Nuno bem no início, das alterações geopolíticas que acontecem no mundo, seja na alteração do paradigma global, seja naturalmente por força do desenvolvimento tecnológico, seja, como não podia deixar de ser, daquilo que se acreditava e acredita serem hoje uma nova era de cooperação e uma nova era de progresso. São, por isso, e termino com estes que são os principais desafios que interpretamos em matéria da responsabilidade política que temos, são, digamos, estes. Por um lado, a flexibilidade e a agilidade que temos que ter, nomeadamente nas nossas empresas, e por isso entendemos que estes fenómenos económicos, geopolíticos, obrigam, de facto, a introduzir cada vez mais flexibilidade e mais desenvolvimento estratégico. Segundo, aumentar, de facto, o valor acrescentado gerado pelo setor, não só no caso do turismo, mas pela nossa economia em geral, e ela é transversal. Um dos desígnios, que aliás o Ministro Pedro Reis tem a miúdo falado, que tem a ver com a capacidade que temos de atrair e retermos talento, condição essencial para garantir elevados padrões de serviço. Obviamente, o aumento da competitividade das empresas e, por isso, o esforço nacional, quer no sentido da redução dos impostos, quer no sentido do reforço da capacitação das empresas, quer na integração de capital humano, quer na agregação para potenciar, sobretudo, o nosso raio de internacionalização. Naturalmente que os temas da transição verde do setor e da sustentabilidade não podem deixar de estar também eles em cima das nossas preocupações, como o caso das alterações climáticas, para termos ideias de escala, os desafios, esses sim, nomeadamente da mitigação e das alterações climáticas, são desafios globais. Nós sentimos isso, sentimos a pressão sobre os nossos recursos, veja-se o caso do Algarve em 2023 e 2024, há sim pressão sobre a utilização dos recursos, nomeadamente os recursos hídricos, como existe pressão, talvez maior, sobre todos nós, que tem a ver com este elevado e rápido envelhecimento da população, que faz com que em 2050 nós tenhamos praticamente 297 idosos por cada 100 jovens ativos. E são estes desafios cada vez mais globais, estimado Nuno, e recupero uma frase da senhora diretora do jornal, que era para onde vamos, dizia cerca, quando navegamos sem direção, nenhum vento é favorável. Saibamos nós encontrar ventos favoráveis e nós, portugueses, a nossa tradição, a nossa história, diz que somos bons em encontrar ventos favoráveis. Parabéns pela conferência, bom trabalho.